Olá, meus queridos que me assistem aqui nessa transmissão, graça e paz. Quero compartilhar com aqueles que me ouvem e me assistem nesse momento uma porção da palavra de Deus que se encontra em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos 22 ao versículo 24. E o texto da palavra de Deus nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Vamos orar nesse momento. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque tu és maravilhoso. Te adoramos porque tu és o grande Deus, grande, tremendo, Deus da misericórdia. Fala conosco através desta mensagem, deste texto, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero destacar aqui uma coisa importante, relatar que no livro de Lamentações de Jeremias, ele foi escrito por um dos momentos mais difíceis da história do povo de Deus. E talvez alguns de vocês que estão aqui assistindo este vídeo vão se lembrar quando lerem esse texto da palavra de Deus, que nos ensina, nos mostra o contexto vivido pelo povo de Israel. E aqui Jerusalém, nesse contexto, ela estava destruída, o templo havia sido queimado, o povo estava sofrendo as consequências do seu pecado. Humanamente falando, não havia motivo para qualquer tipo de esperança, não tinha razões para isso, mas é exatamente num cenário como esse, de dor, num cenário de perdas, num cenário ao qual nós vemos que tudo milita contra as esperanças e contra a expectativa, é que Jeremias levanta os olhos para Deus e faz essa declaração tão extraordinária que nós lemos aqui: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E hoje quero compartilhar com este tema: Jesus Cristo, a nossa porção e a nossa esperança. Quando as esperanças falham, nós temos que nos lembrar que só Jesus Cristo pode nos dar esperança e segurança. E esta é uma mensagem também para mim, para você, uma mensagem para nós. E talvez alguém que me assiste neste momento esteja com o coração quebrantado, abatido, carregando culpas, perdas irreparáveis, sofrimentos ou até mesmo incertezas. A boa notícia é que há esperança em Jesus. E isso é algo maravilhoso. Jesus Cristo, ele é a nossa esperança, porque declaramos assim esta verdade. Por que nós afirmamos com tanta segurança isso? A resposta está no próprio texto bíblico que acabamos de ler. Porque somos preservados pela misericórdia de Deus. Olha só o que nos diz o versículo de número 22. O versículo 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jeremias, ele reconhece que o povo merecia o juízo de Deus, o castigo e a condenação de Deus por causa dos seus pecados. Ele tem certeza disso. E o mesmo também, eu diria, é verdade para todos nós. Há pessoas que acreditam que merecem algo bom de Deus, pessoas que até determinam a Deus o que querem para as suas vidas, mas nenhum de nós merecemos outra coisa senão o juízo e a condenação de Deus. Sempre que as pessoas, ao me cumprimentarem, perguntam como estou, e eu respondo: estou melhor do que mereço. E você pode entender muito bem isso, porque o Senhor tem me dado mais do que na verdade eu mereça, porque eu sei o que eu mereço, o juízo e a condenação do Senhor. E a Bíblia, ela ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Adão foi o nosso representante direto no pacto feito com Deus lá no Éden. E o que ele fizesse lá
nos atingiria como de fato nos atinge, porque nós estamos representados ali potencialmente, seminalmente nele. E nos afetou todas as nossas faculdades, tanto físicas quanto espirituais. Se Deus nos tratasse apenas segundo a sua justiça, ou se Deus nos tratasse também segundo a nossa justiça, ninguém poderia permanecer de pé, pois a nossa justiça é trapo de imundícia para Deus. Mas Deus é misericordioso. Agora eu pergunto, o que é que significa a palavra misericórdia? Você sabe o que significa a palavra misericórdia? Misericórdia, ela nos fala sobre amor bondoso de Deus, a compaixão divina pelos pecadores, o perdão oferecido por Deus, a disposição de socorrer os aflitos. A palavra misericórdia, na verdade, ela é formada por duas outras palavras. Miser ou misere, que significa miserável, aflito, necessitado, sofredor. E a outra palavra é córdia, ou cordis, cardia, da onde vem a palavra coração, da onde derivam as palavras técnicas da nossa língua portuguesa, como cardiologista, cardiologia, que é estudo do coração. Literalmente, então, a misericórdia significaria o seguinte: ter o coração voltado para o miserável, ou um coração sensível à miséria do outro. Daí é que surge então a ideia justamente de um coração que se compadece, um coração movido pela dor alheia, um coração inclinado ao perdão e à bondade. Há uma palavra hebraica, hashmim, que deriva da palavra ventre materno. E a ideia é amor profundo, amor compassivo, maternal. Olha que coisa interessante, isso mostra o que exatamente? Mostra a ternura de Deus para com o seu povo. O atributo de Deus pelo qual ele se compadece do pecador miserável e lhe oferece perdão, lhe oferece graça, cuidado, socorro, apesar de este não merecer. E a etimologia dessa palavra, como dissemos, é miser, ou miséria, miserável. Cordis, ou cordia, quer dizer coração. Literalmente, então, é o coração voltado para o miserável. E a maior demonstração dessa misericórdia foi justamente Deus ter enviado Jesus Cristo, seu único Filho, ao mundo para salvar pecadores indignos como nós. E na cruz, Jesus recebeu sobre si o castigo que nós merecíamos. E é por isso que hoje existe perdão, existe reconciliação, existe salvação para todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Não estamos nós vivos por causa dos nossos méritos, pois nós não os temos. Estamos vivos por causa da misericórdia de Deus revelada na pessoa do Filho Jesus Cristo. A segunda verdade que eu gostaria de destacar aqui, que nós precisamos sempre nos lembrar, é que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. O versículo 23, ele é tão claro sobre isso, e ele diz: renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Que verdade mais maravilhosa que nós temos aqui para o nosso coração. Assim como temos certeza de que cada dia se renova a cada manhã, assim também a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada novo dia. Deus não nos oferece uma misericórdia velha, antiga, caduca, desgastada ou limitada. Cada manhã é uma nova oportunidade da misericórdia de Deus para a sua vida. Talvez alguém aqui pense da seguinte forma: pastor, mas eu já errei demais na minha vida. Mas a fidelidade de Deus, ela é maior do que os nossos fracassos. E muito maior do que o nosso pecado vil é a sua promessa ou a sua prometida misericórdia. Talvez também alguém diga: não há mais esperança para mim, acho que caí da graça. Alguns usam essa expressão.
Mas a palavra de Deus declara que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Em outras palavras, Jesus continua chamando pecadores ao arrependimento. Jesus continua perdoando, Jesus continua transformando vidas. Enquanto a vida há a oportunidade de correr para Cristo e encontrar nele a salvação tão esperada. E em terceiro e último lugar, a misericórdia de Deus aponta para quem é de fato o nosso porto seguro, aonde nós encontramos alívio. Jesus Cristo é a nossa porção e a nossa esperança. Observe que no versículo 24 do texto lido, aqui nos diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Jeremias entendeu que Deus era mais valioso do que qualquer outra coisa. Muitas pessoas procuram segurança no dinheiro, no trabalho, na saúde, nos bens materiais, nos relacionamentos pessoais, mas tudo isso é transitório, tudo isso é passageiro. Somente Cristo permanece para sempre. Só Ele faz promessas eternas. Quando temos Jesus, nós temos o perdão. Quando temos Jesus, nós temos paz com Deus. Quando temos Jesus, nós temos vida eterna. E a verdadeira riqueza não é possuir o mundo inteiro. Não é agregar coisas à nossa vida. A verdadeira riqueza é possuir Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Por isso Jeremias diz a expressão: esperarei nele. Esperarei nele. Nossa esperança não está nas circunstâncias. Nossa esperança está em Jesus. E para concluir, eu quero dizer que a palavra de Deus nos ensina 3 verdades importantes. Primeiro, somos preservados pela misericórdia de Deus. Segundo, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Não esqueça disso. Terceiro, Jesus Cristo deve ser a nossa porção e a nossa esperança. Se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, hoje, se você quer entregar a sua vida, você precisa tomar a decisão hoje de confiar nele. Corra para Jesus, arrependa-se dos seus pecados, creia naquele que morreu e ressuscitou para salvar os pecadores, porque as misericórdias do Senhor não têm fim e elas se renovam a cada manhã. E todo aquele que coloca sua esperança em Cristo jamais será decepcionado. Amém. Deus abençoe a sua vida. Oremos mais uma vez. Senhor, que essa palavra alcance o coração do pecador mais miserável, que carece, ó Deus, da sua misericórdia, que ele ainda tenha essa oportunidade de se arrepender e reconhecer que a esperança da sua vida reside apenas na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. E no nome dele nós oramos e agradecemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.